12, verso 5. Hoje eu quero falar sobre ministério. E eu decidi trazer essa ministração, porque semana retrasada, alguns dias, não lembro, o irmão chegou até mim e falou: pastor, não vou mais na igreja, estou frustrado, estou decepcionado, eu não tenho mais alegria de cultuar, tudo da minha vida dá errada e eu não tenho mais força de cultuar, não vou mais. Eu confesso que aquilo assim, quando ele falou aquilo, eu falei: poxa vida, quantas pessoas não estão passando por isso? Ou quantas pessoas não passaram por isso e verdadeiramente perderam a fé? Ou talvez daqui uns anos pode ser eu passando por isso, por uma situação dessa, de olhar para a vida, olhar para casa, olhar para a família, olhar para o ministério e falar: toda a minha vida dando errado, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena cultuar, parece que tudo que eu faço dá errado, aonde eu coloco as mãos eu tenho oposição, aonde eu piso os pés tudo se levanta contra mim. E Deus me levou para esse texto de Hebreus capítulo 12, verso 5 e verso 6, onde o autor de Hebreus diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu quero dizer para você que se você é filho, você é chamado por Deus, Deus ele vai disciplinar você, Ele vai educar você, Ele vai corrigir você, Ele vai tratar você, sabe por quê? Porque você é filho. Não é assim? Você não trata o filho do vizinho, você corrige o filho do vizinho? Você tem 2 filhos, 2 meninos, foi lá e roubou algo no mercado, e o seu filho está junto, qual que você vai corrigir? Você não está nem para o filho do vizinho, você resolva para lá com seu pai: eu vou corrigir o meu. Então eu quero dizer para você que toda correção, toda disciplina, toda educação, Deus dá aos filhos, irmãos, amém? Então eu quero dizer para você que se você está passando por crises, por dificuldades, por situações diversas, parece que as coisas não fluem na tua vida, você não pode dizer: Deus está contra mim, Deus me esqueceu, parece que as coisas não fazem sentido, tudo que eu faço dá errado. Não, essa é uma prova de que você é filho, e de alguma forma essa disciplina, esse processo é para o seu crescimento, amém? Então você precisa olhar toda dor, toda dificuldade e entender: Deus está de alguma forma tratando comigo, isso é de alguma forma pedagógico, eu vou aprender, eu vou fazer com que todo esse processo me ensine, e eu vou sair de tudo isso uma pessoa melhor e muito mais abençoada depois. Mas o autor de Hebreus diz, volta lá o verso 5, vocês se esqueceram, e às vezes a gente esquece de que quem é filho é disciplinado, que quem é filho é corrigido. Nós sabemos que a graça, nós enfatizamos muito aqui a graça, ela anula a maldição do pecado, mas não a consequência. Então se eu tomo uma decisão errada, eu serei disciplinado pelo Senhor, porque é isso que a palavra de Deus diz: se eu erro e eu sou filho, Deus diz que Ele vai disciplinar. Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, nem fique chateado, nem fique amargurado. Por que tudo na minha vida dá errado, pastor? Talvez dá errado até agora, amanhã a tua sorte pode ser mudada, porque você é filho, e Ele está te preparando, Ele está te moldando. Deus ele não coloca nada nas mãos dos filhos, se os filhos não estiverem preparados para receber, amém, amados? Lembra o exemplo de Davi? Existe uma diferença muito peculiar, muito específica entre Davi e Saul. Saul ele foi o primeiro rei de Israel, porque quem governava Israel era o próprio Deus, era uma teocracia, e ele falava por meio dos profetas. Mas chegou um momento que a nação de Israel disse: nós queremos um rei como das outras nações. Sabe o que Deus fez? Saul não foi alguém escolhido por Deus, Saul foi escolhido segundo o povo, e Saul ele foi colocado direto do exército onde ele estava, direto para o trono, não teve um processo, porque ele não era filho, ele não era chamado, Deus não escolheu para aquilo, foi o povo que queria um rei segundo as outras nações, e ele terminou muito mal. Mas Davi não, Davi foi ungido, rei ainda criança,
foi perseguido, teve que fugir do próprio Saul, esconder em cavernas. Passou anos e anos por um processo doloroso. E depois de um longo processo doloroso, mais de 20 anos, aí sim, depois dele ser forjado, dele passar por muitas situações adversas, de muitas provações, Deus colocou ele no trono. E quando Deus colocou ele no trono, ele estava pronto. E foi o rei que mais abençoou o povo de Israel. Então quero dizer para você que antes de Deus te colocar lá no trono, colocar lá em cima, dar o que você quer, entenda que Ele vai tratar com você. Ele vai preparar a tua alma, Ele vai preparar o teu espírito, vai preparar o teu coração, Ele vai te forjar, para hora que você chegar lá, você verdadeiramente honrar o nome do Senhor, para chegar lá e você honrar, valorizar as pessoas que Deus colocou do seu lado. Porque você é filho. Se você não está sendo tratado, porque você não é filho. Mas se você é filho, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido, você vai ser moldado, como Davi foi. Imagina a angústia de Davi, ele foi ungido rei ainda jovem, e ele teve que esperar 20 anos para assumir o trono, sendo perseguido, aborrecido. Eu tenho certeza que ele deve ter se perguntado: Senhor, mas eu não fui ungido rei, eu não sou escolhido, por que está acontecendo comigo? Ele teve que esperar 20 anos. Então quero dizer para você que, talvez tudo que você está passando é um processo, porque você é filho. Deus de alguma forma está te preparando, está te moldando. Então o primeiro exemplo é de Davi. Compare Davi e Saul. Deus não vai chegar e vai te colocar de uma vez. Há um processo que Ele molda e prepara você. Lembra de Jó? A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, e não havia ninguém que nem ele na face da terra. Homem justo, perfeito. Não que ele não pecava, mas era um homem extremamente justo. Ele era diferenciado, ele se destacava entre os demais. Só que Jó tinha um problema. Não sei qual que você sabe qual é o pecado de Jó. Mas o pecado de Jó era a justiça própria. Ele achava que toda aquela bondade, toda aquela justiça, toda aquela fidelidade dele, era dele. E Deus falou: vou tratar com ele, porque eu quero abençoar ele ainda mais. E enquanto ele continuar com esse orgulho próprio, não tem como abençoar ele mais. Sabe o que aconteceu? Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, só não perdeu a esposa. Mas o resto ele perdeu tudo que você possa imaginar. Repentinamente. Mas sabe o que aconteceu? Projeta para mim, Jó, capítulo 42, verso 10. Depois de Jó passar por todo esse processo, sabe o que Deus fez? O texto diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe por que ele teve que orar pelos amigos? Porque os amigos acusaram ele de pecado. Ele disse: você tem pecado? Ele disse: não tenho. Mas os amigos estavam certos? Estava, porque ele tinha. Mas o pecado dele não era que os amigos estavam acusando, era um pecado oculto. O pecado de Jó era a sua justiça própria. O que eu quero dizer para você é que Jó, ele só recebeu o dobro de tudo aquilo que tinha, porque ele passou por um processo doloroso de perda antes. E mais do que isso, eu entendo que a melhor experiência que Jó tinha, e que teve, e que ele ganhou, foi a experiência com Deus. A palavra de Deus diz que depois de tudo isso, Jó disse: olha, antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você não pode fazer da tua dor um desperdício. Você precisa fazer da sua dor, nós precisamos fazer da nossa dor uma oportunidade de se aproximar de Deus, de ter revelação de Deus, de ter experiências com Deus, porque talvez é isso que Deus quer. Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você, e a única forma de você ir até Ele é a dor. Eu quero dizer para você que tudo, seja bom ou ruim, tem que te levar para perto de Deus. Jó chegou a essa conclusão: antes eu te conhecia só de eu te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu entendo que era isso que Deus queria tratar com ele. Bens ele tinha de sobra, mas Deus mostrou que ele não só também teve uma experiência espiritual, mas ele teve também um retorno financeiro. Deus deu para ele novos filhos de novo. Então eu quero dizer para você que é um processo que nós precisamos passar, porque nós somos filhos. Quem é filho é disciplinado, é corrigido. Quem é chamado é tratado por Deus. Lembra de José? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele sempre tinha um sonho, era um sonhador. Deus dava para ele um sonho grandioso, que ele seria grandioso, que o pai, a mãe, os filhos se curvariam diante dele. Mas ele passou também algumas dezenas de anos
foi traído pelos irmãos, jogado num calabouço, foi levado escravo para o Egito. Lá a mulher de Potifar tentou contra ele, ele foi preso injustamente acusado de estupro, de abuso. Mas chegou um momento na vida de José, que ele foi elevado e se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, e ele se tornou o governador do Egito. Mas eu quero dizer para você que houve um processo muito doloroso. A dor que ele passou, a angústia que ele passou, foi muito grande, porque ele foi traído pelos próprios irmãos. Irmão, você tem noção do que é isso? Você ser vendido pelos próprios irmãos? Mas quando José teve a chance de devolver tudo que os irmãos fizeram contra ele, sabe o que ele diz? Olha o que diz Gênesis 45, verso 5. Agora, ele falando para os irmãos, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que aconteceu aqui? José antes ele foi preparado, para que quando chegasse esse momento, ele pudesse abençoar a sua casa e a sua família. Mas antes disso, ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi escravizado, ele passou por muitas situações difíceis. Mas como ele era filho, Deus tinha um grande propósito com ele. Deus preparou ele antes. Se ele não tivesse passado por tudo aquilo, ele jamais seria o governador do Egito. Jamais ele seria quem ele foi. Mas antes de Deus colocar ele naquele lugar, Deus tratou com ele. Porque se Deus não tivesse tratado com ele, a hora que chegasse os irmãos, o que você acha que ele ia fazer? Ah, muito bem, foi você, né, miserável, que me vendeu. Foi você que fez isso. Mas antes de Deus colocar ele como governador, ele diz, vou tratar com você. Então quer dizer com todo amor do mundo, Deus tem coisas grandiosas para você, amém? Só você não estava aqui, você é filho. Agora você precisa suportar o processo que Deus vai fazer para te colocar lá. E esse processo sempre é doloroso. Judá, o irmão de José, o que deu a ideia de vender José, também era um escolhido, um filho de Deus. Mas ele deu a ideia de vender. Deus também tratou com Judá. O texto diz, em Gênesis 38, verso 26, que Judá, ele teve um caso com a sua nora, e a nora apareceu grávida, Tamar apareceu grávida, e ele disse, mate-a, tem que queimá-la viva. Esse foi o decreto que ele deu. Só que, quando Tamar teve relação com seu sogro, Judá, ela segurou alguns utensílios, e um deles foi o cajado. E quando ela estava prestes a ser queimada, ser morta, ela pegou o cajado e disse, esse filho é teu. Expôs toda aquela vergonha, toda aquela situação. E sabe o que aconteceu? Gênesis 38, 26, ele diz, Judá os reconheceu, os itens que ela pegou, que era dele, e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. A Bíblia fala que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Judá é um filho de Deus, é alguém escolhido, é alguém chamado. E Deus também teve que tratar com ele, porque ele também se achava bom, se achava justo, mas ele já tinha vendido o seu irmão, e Deus tratou com ele. E depois desse tratamento, de expor esse pecado, sabe o que aconteceu lá em Gênesis 44, verso 33, quando José estava ali, diante dos irmãos, José estava ali fazendo um jogo com eles, e disse, eu quero que Benjamim fica. A resposta de Judá aqui foi completamente diferente, porque quando os irmãos proporam, vamos matar José, ele disse, não, vamos vender. Agora que Judá está com outros irmãos diante de José, mas agora José é governador do Egito, sabe o que Judá fez? Judá diz assim, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo, falando dele, escravo do seu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Olha como que Deus tratou com Judá. Judá foi alguém que propôs,
vamos vender José como escravo. José foi vendido como escravo. Mas como Deus tratou com ele, quando ele estava diante de José, e José disse, eu quero que Benjamim fique, agora mudou, ele disse, não, deixa que eu fique no lugar dele como escravo. Então eu quero dizer para você que há certas situações da nossa vida, que Deus trata, que Deus expõe, e eu falo que a melhor forma de Deus tratar um pecado, presta atenção, a melhor forma de Deus tratar um pecado é expondo. É assim que Deus faz, é que nem um filho quando está aprontando dentro do quarto, no escuro, aí você vai lá e aperta o interruptor, eu chego daquele pulo, ai meu Deus do céu, é assim que Deus faz com os filhos. Está fazendo escondido, ninguém está sabendo, né? Dizem que quando você for pecar, que geralmente as pessoas fazem isso quando vão pecar, né? Qual que é o olhar? É para os lados, para frente e para trás, mas diz que o correto, antes de pecar, é você olhar para cima, porque pode não ter ninguém à sua volta, mas tem alguém de cima olhando. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós fazemos aqui, Deus trata conosco. O pecado ele tem consequência, não é que Deus está punindo, Deus está tratando, não é que Deus está plantando maldição, Deus não faz isso, mas Ele disciplina os seus filhos, Ele corrige os seus filhos. Judá foi tratado, Judá foi corrigido e ele mudou o seu caráter. Quando ele teve a chance de sacrificar um irmão dele, ele diz, não, agora eu me sacrifico no lugar dele, porque ele foi tratado por Deus. E José percebeu aquilo, ele diz, agora meu irmão está realmente tratado, agora verdadeiramente o meu irmão está mudado. Então eu quero dizer para você que há muitos exemplos na Bíblia. Lembra de Jacó? Não vou ler o texto, mas em Gênesis 27 fala da história de Jacó. Jacó é chamado de trapaceiro, e ele trapaceou o irmão Esaú. Ele comprou o seu direito de primogenitura, e depois roubou a bênção também do seu irmão mais velho. Sabe o que aconteceu com ele? Aí você fala, ficou por aí? Não. Aí ele foi querer casar com a moça, só que ele foi casar com a moça que o pai chamava Labão, que era o pai dos trapaceiros. Aí o trapaceador foi trapaceado. Quando ele chegou na casa de Labão, ele disse, você precisa trabalhar 7 anos com a minha filha, para você casar com a minha filha. Terminou os 7 anos, Labão vai lá e entrega a filha mais velha, não a mais nova que ele queria. Ele diz, se você querer a outra, você tem que trabalhar mais 7. E assim foi. Jacó passou a vida sendo enganado também. Você vai ver muitas histórias de Jacó sendo enganado. Como foi enganado pelos filhos acerca da morte de José. Os filhos disseram, José morreu, está aqui as vestes. Foi enganado pelo sangue de um bode. Mas Deus tratou com Jacó. Teve um momento que Deus teve um encontro com Jacó, e ele teve a vida mudada. Aí sim, ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele trata conosco. Não é porque Ele está nos castigando, é porque Ele está nos disciplinando, Ele está nos tratando, Ele está nos corrigindo, Ele está nos alinhando. E eu quero concluir falando de Pedro. Pedro é o maior exemplo de alguém que foi tratado por Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 23, antes de Jesus dar essa dura palavra para ele, Jesus fez uma pergunta entre os discípulos e disse, olha, o que dizem por aí que eu sou? Aí ele disse, uns disseram, uns dizem que o Senhor é um profeta, um diz que o Senhor é Elias encarnado, um diz isso, outro diz aquilo. Jesus, ok, mas e vocês? Que diz que eu sou? E Pedro assertivamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus enalteceu Pedro e disse, muito bem, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e vou te dar a chave dos céus. Passou a liderança ali para Pedro, claro, representando a igreja. Só que momento depois, Pedro disse, Jesus, quando ele falou que ia ser morto, ia ser crucificado, ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia, Pedro disse assim, tenha compaixão de ti mesmo, não faça isso contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Vamos falar uma verdade, se você ouvir isso do seu pastor, você volta na igreja? Seja sincero.
Se eu chegar e falar isso para você, pastor, não concordo com esse projeto, eu falar desse jeito com você, você volta aqui, sim ou não? Fala a verdade, você não volta. Tem tanta igreja para você ir, você vai num pastor que vai te repreender tão severamente de jeito, chamar de Satanás. Você não volta, te garanto que você não volta, porque eu não voltaria. Mas talvez tenha alguém aqui já tratado, aí você voltaria, mas entende que não foi do pastor que você ouviu isso. Agora você imagina Jesus dizendo isso para você, Deus dizendo isso para você, que enquanto maior a hierarquia, mais dura é a palavra, você concorda, amém? A palavra do teu amigo tem um peso, daquele que não é teu amigo, você nem importa. A palavra de uma pessoa estranha não tem peso sobre a sua vida, talvez tem leve, mas a tua mãe e do teu pai tem muito peso, do teu pastor, da tua pastora tem muito. Agora imagina de Deus: para trás de mim, Satanás, cogita as coisas da carne e não do Espírito. Você sabe por quê? Porque Jesus estava ali tratando Pedro. Pedro era alguém que tinha problema no ego, era orgulhoso, era arrogante. Jesus estava tratando com ele, para que quando ele chegasse, viesse o Espírito Santo, ele desse muito fruto, porque Pedro era infrutífero, ele tinha uma mentalidade errada, uma teologia distorcida, um entendimento distorcido, ele tinha sérios problemas. Lucas capítulo 22, verso 31, eu quero concluir falando desse texto sobre Pedro, que explica um pouco mais. Não foi só aquele tratamento que Jesus deu para Pedro, duro, mas teve outro. Jesus disse: olha, vamos preparar a ceia, a Páscoa, porque eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Jesus deu a ordem para preparar a ceia, e Jesus mesmo começou a organizar algumas coisas. E quando Jesus chegou, ele viu os discípulos discutindo entre si, quem é o maior entre nós. Você imagina, a gente reunir aqui, reúne a liderança e começa a perguntar, quem será que é? Imagina os líderes de célula tendo essa conversa, quem de nós será que é o maior? Quem de nós será que é o melhor? E começar a discutir. Pedro deve ter falado, não, mas Jesus falou para mim que ele me deu a chave, é eu. E eles começaram a discutir isso. Sabe por que eu entendo que foi Pedro que falou isso? Foi Pedro que puxou esse assunto? Porque o texto diz, Jesus quando chegou e viu aquilo, ele disse, não repreendeu os outros, repreendeu quem? Simão. Pedro, ele disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Pode ir passando. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus. Sabe qual foi a resposta dele? Mas ele respondeu, verso 33, pode passar. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer. Verso 34, deixa projetado. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Quando disseram para ele, é um discípulo de Jesus. Jesus estava lá sendo crucificado, ele disse, nunca conheci, nem vi esse homem. Nunca nem vi falar de Jesus. De onde você tirou isso que eu sou discípulo dele? Eu quero dizer para você que, volta ao verso 33, nessas palavras, Jesus estava tratando com Pedro, porque Pedro era filho. Verso 32. A Bíblia diz, no verso 31, que Satanás requeriu Pedro para peneirá-lo, ok? Jesus não repreendeu o diabo, porque se fosse nós, a primeira coisa que ia fazer, né? Está amarrado, em nome de Jesus, sai daqui, diabo. Você não vai tocar no meu servo, não. Você não vai tocar na minha ovelha, não. Você não vai tocar no meu discípulo, não. Mas não foi essa a oração de Jesus. Jesus deixou Satanás peneirá-lo. Sabe qual foi a oração de Jesus? Mas eu orei por você, para que a sua fé não... Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tudo que você quer é que Deus te livre das dores. Mas a oração de Jesus, lá na oração sacerdotal foi, Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então tudo que você precisa é fazer no tempo de dor a tua fé inabalável. Tudo que você precisa é no tempo de tribulação manter a sua fé, não perca, não retroceda. Sabe por quê? Porque depois, sabe o que aconteceu? Depois de Pedro ser tratado, ele pregou, e no seu primeiro sermão, sabe quantas pessoas se converteu? Diga assim, 3.000. Se cumpriu aquilo que Jesus disse, Pedro, quando você se converter, fortaleça
Pedro era alguém que andou 3 anos com Jesus e precisava se converter. Quero dizer para você que Deus, Ele trata com a gente, para que o nosso coração seja verdadeiramente convertido a Ele. Aí quando você pregar, quando você estiver tratado, quando nós estivermos prontos, Deus nos dá aquilo que nós pedimos. Deus falou isso comigo: vou te dar esse ministério, o teu ministério é muito grande, muito frutífero, mas se prepara que eu vou tratar com você. Eu quero que você entenda que Deus vai fazer o mesmo com você. Você tem um ministério abençoado e frutífero. Agora eu entendo que para você ser um instrumento na mão de Deus como Pedro, Deus vai tratar com você. E você precisa, como disse Jesus, não perder a sua fé. Entender que vai vir problema conjugal, mas você precisa sair do outro lado. Vai vir problema financeiro, mas você precisa sair do outro lado. Pessoas vão te caluniar, mas você precisa sair do outro lado. Pessoas vão te deixar, mas você precisa continuar firme naquilo que Deus chamou para você. Você será zombado, você vai ser ridicularizado. Todo mundo vai olhar para você com desprezo, vai dizer: não tem mais jeito, esse aí, quem é esse aí? Mas eu quero dizer para você se levantar como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, cheio de Deus, e dizer: Deus é por mim, quem será contra mim? Eu quero te desafiar hoje a se levantar e se portar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e dizer: eu não recuo, eu não retrocedo, eu não abandono a minha fé, não importa se todos me abandonem, Deus está comigo. Eu sei que Ele está me preparando para algo maior, Ele está me preparando para algo melhor, e eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim. Eu quero que o Senhor guarde a minha fé. Você quer ter um ministério frutífero? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer fortalecer os irmãos como foi Pedro? É necessário que o nosso coração seja convertido, seja tratado, isso é um processo. Então eu quero que você nessa noite, talvez você não está entendendo nada que está acontecendo com você. Você não precisa. Eu passei 4 anos no seminário, vivendo com meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Deus tratou o financeiro comigo lá. Talvez você está passando por uma crise, você não sabe por quê. Sabe que Deus quer o seu bem sempre, meu amado. Deus, Ele não vai te tratar te dando porretada. Ele é aquele pai amoroso, Ele não vai te plantar um câncer, Ele não vai te plantar uma enfermidade. Mas eu quero dizer para você que Ele vai tratar com você, para que você esteja bem, para que você seja uma pessoa frutífera, para que você seja abençoado, para que quando Ele colocar as bênçãos na sua mão, você faça dela um bom proveito. Eu tenho certeza que talvez hoje, se você recebesse lá, caísse 5 milhões de reais na sua conta, você nunca mais pisava o pé aqui, porque o teu coração ainda não está tratado, você não está pronto para receber isso. Talvez Deus não coloca o ministério na sua mão, a igreja para você pastorear, porque você não está pronto para isso ainda. Deus não colocou as 900 pessoas porque eu não estou pronto. Mas Deus está me preparando para isso. Amém? Está preparando vocês para serem frutíferos. Quero dizer para você que Deus está preparando você para aquilo que Ele tem. E tudo que você precisa, diante dessa palavra, é dizer: eu quero ser tratado por Deus. Eu quero ser corrigido por Deus, porque eu sou filho. Volta lá em Hebreus, nós vamos orar. Nesse verso 5, nesse verso 6 de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Verso 5 e verso 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe ou nem desmaie com a sua repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você é filho? Você é amado pelo Senhor? Então se permita ser disciplinado pelo Senhor, ser corrigido. Talvez são correções pequenas, talvez você tenha perdido seu tempo com jogos. Tem pessoas perdendo casamento com isso, deixando de produzir por isso. Tem pessoas que, talvez o teu problema é que você fica muito tempo nas redes sociais, na internet, tem roubado seu tempo. Talvez é a pornografia, talvez é o adultério, talvez é roubo. Não sei. Mas eu quero que você, quero dizer uma verdade para você com muito amor. Se você não abandonar esse pecado, Deus vai apertar o interruptor e vai acender a luz. Você vai ser exposto, vai ser vergonhoso, e não precisa disso. Porque é assim que Deus trata na nova aliança. Ele expõe,
E depois vai ficar muito vergonhoso para você, e não precisa disso. Eu quero dizer para você que hoje, se você dizer, eu renuncio, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai te dar poder, vai te dar força para você romper com isso agora. Amém? Então se coloca de pé, nós vamos orar. E depois nós vamos cear. E antes de cear, eu quero que você faça esse conserto. Talvez você é alguém que quando você é disciplinado, você é corrigido, você magoa. Às vezes quando o pastor diz, não quero desse jeito, não quero dessa forma, qualquer coisinha você se magoa. A Bíblia diz, não se magoe, não se chateie, aceite a repreensão, porque é para o teu bem, porque você é filho. Se você não está sendo disciplinado, porque ninguém se importa com você. Se você se importa, se tem alguém que se importa com você, ele vai te corrigir, vai dizer, não vai por esse caminho, está errado, não faça isso, não é dessa forma. Mas eu quero que você agora entregue a sua vida para o Senhor Jesus e diz, eu quero ser um instrumento de Deus em 2024. Eu quero ser alguém que tem um ministério frutífero, eu vou pregar e pessoas vão se converter, eu vou ensinar, eu vou falar do evangelho e as pessoas vão se render, eu vou liderar uma célula e elas serão frutíferas, eu terei uma célula na minha casa e ali eu vou alcançar muitas vidas, vou ser um bom anfitrião, eu vou ser alguém assíduo nos cultos, e vou todo domingo convidar alguém para estar no culto, eu vou visitar, eu vou orar pelas pessoas, mas eu quero dizer que antes de você ser uma bênção nas mãos de Deus, Deus vai tratar com você, e Ele já tem tratado, vai continuar tratando. Tudo que você precisa é não desmaiar, não magoar, não chatear, dizer, Senhor, continua, eu quero continuar crescendo, sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Então eu quero que você ore agora, e você coloque o seu ministério nas mãos de Deus. Deus te chamou para executar um ministério, Deus te chamou para ser o embaixador dele aqui na terra, Deus te chamou para você continuar, não retroceder quando vir as crises, para que a tua fé não desfaleça, e você vai orar, Senhor, não deixa a minha fé desfalecer, quando eu for tratado pelo Senhor, você vai sair do outro lado, cheio de unção, cheio de autoridade, milhares e milhares de pessoas vão te seguir, porque agora você permitiu ser tratado. Pedro podia ter recuado e disse, não aceito, foi duro demais essa palavra, porque tinha uma multidão seguindo Jesus, e quando Jesus deu uma dura palavra, só ficou os 12, Jesus disse, não quero ir com eles também. Pedro foi o primeiro e disse, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu quero chamar você para ser essa pessoa, que quando ser corrigida, tem um coração humilde, não deixe o orgulho tomar conta de você, meu amado, minha amada, errou, pede perdão para sua esposa, para seu esposo, errou com seu filho, peça perdão para o seu filho, você não vai estar se humilhando para o seu filho não, você vai estar sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, quando você errar com seu filho, quando você errar com seu pastor, com seus amigos, com as suas ovelhas, tem um coração humilde para ser tratado por Ele, porque a soberba procede à queda, a altivez à ruína, mas a prosperidade e a bênção do Senhor estão com aqueles humildes e contritos de coração. Pai, é no nome de Jesus que eu oro nessa noite, e peço que o Teu Espírito Santo, Pai, dê-nos um coração quebrantado e contrito, porque eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito, eu sei que o Senhor resiste aos soberbos, mas o Senhor dá graça ao humilde. Pai, nós estamos aqui dizendo ao Senhor que nós permitimos ser corrigido pelo Senhor, nós aceitamos a disciplina do Senhor, Pai, nós amamos a Tua correção, nós desejamos a Sua correção, porque nós somos filhos, e nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos ser bons ministros, nós queremos ser um instrumento em Tuas mãos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na vida da igreja, Pai. Oh Espírito Santo, eu quero que o Senhor queime no coração dos Teus filhos um desejo ministerial de servir, de ser alguém pronto como foi Pedro, que no momento, Senhor, de dificuldade não perdeu a fé. Não permita que os Teus filhos percam a fé nessa noite, em nome de Jesus.
quando vir as perseguições, quando vir, Senhor, os momentos de dores, a fé permaneça inabalável. Dê-nos, Pai, um espírito inabalável, dê-nos uma fé inabalável, um coração quebrantado, sensível à Tua voz, porque nós queremos, Pai, como filho, ser disciplinados, corrigidos pelo Senhor. Meu Deus, eu peço que aquele que está indo por caminho tortuoso, que o pecado dele não seja exposto, mas que ele abandone, renuncie hoje. Pai, nós rompemos hoje com tudo aquilo que tem nos dominado, tomado o nosso tempo, roubado a nossa alegria, nos distanciado do Senhor. Oh, Espírito Santo, eu quero que o Senhor converta o nosso coração. Eu quero que o Senhor converta, Pai, a nossa vida, como o Senhor converteu a Pedro. Ele se tornou um grande pregador, aquele que edificou a Tua igreja aqui, alguém que teve um ministério, Senhor, sobrenatural, um ministério, Senhor, inimaginável. Eu quero que os Teus filhos sejam despertos nessa noite para o ministério, que o Senhor os tem chamado para ser luz no meio da escuridão, sal, Pai, naquele lugar insípido. Pai, o Senhor tem chamado os Teus filhos para ser um canal de bênção onde há maldição, para ser alguém ético, onde há um ninho de fofoca e intriga. Meu Deus, em nome de Jesus, eles vão semear a bondade de onde eles só têm recebido o mal. Pai, eles serão instrumentos do Senhor, porque eles já estão sendo tratados, já estão sendo forjados. Eu quero que o Senhor acenda a chama no ministério, na vida dos Teus filhos. Pai, nós venhamos levar no ano que vem essas 100 pessoas ao batismo, e em pouco tempo nós seremos 900 na cidade, porque o Senhor nos tratou, o Senhor nos curou, o Senhor nos preparou para o ministério, o Senhor ungiu as nossas mãos, o Senhor colocou dons. Oh, de calamanas, oh, de olimanasá. Minha vida está em Tuas mãos, Pai. Eu quero que o Senhor trate comigo, para que a Tua vontade seja feita na minha vida. Eu quero que os Teus filhos nessa noite tenham um coração disposto a Te obedecer, e eles tenham o entendimento que a Tua vontade é agradável, não é ruim. A Tua vontade é boa, não é má. Ela é perfeita, não tem equívocos. Espírito Santo de Deus, nós queremos cear nessa noite, selando a nossa união com o Senhor, o nosso ministério, e dizendo para o Senhor que nós aceitamos o Teu tratamento, nós amamos e desejamos, porque o Senhor nunca nos pune. O Senhor nos alinha como um pastor que traz de volta as ovelhas para o trilho. Assim é nós quando nos perdemos. Eu quero que os Teus filhos tenham um olhar assim do Senhor. Diga assim: eu creio que eu sou filho, eu fui adotado como filho. Deus cuida de mim, Ele me corrige, Ele trata comigo, porque Ele me chamou. Eu sou chamado mais alto, eu sou escolhido, eu pertenço ao Senhor, Ele me comprou, eu sou dele. A minha vontade não importa mais, o que importa é a vontade de Deus, e ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. E eu me rendo, me entrego ao Senhor Jesus nessa noite, e peço que Ele me prepare para grandes coisas, na minha casa, na minha família, no meu ministério, no meu financeiro. Eu quero ser tratado para poder receber tudo que o Senhor preparou para mim. E eu não irei magoar, não irei me escandalizar, desanimar quando Deus me tratar, porque eu creio que Ele é bom, Ele é Pai, e Ele quer o meu bem. Eu entrego
a minha vida e o meu ministério nas mãos do Senhor Jesus. Faz de mim a tua vontade. Aleluia. Eu quero, os servos podem vir aqui já. Eu quero que antes de você cear, te fazer um pedido. Se você não é batizado, a minha recomendação para você é: espere o batismo antes de você cear. Os batismos domingo, na virada você vai cear. Mas se você é alguém batizado e hoje você retomou essa comunhão com o Senhor, eu quero que você participe da mesa do Senhor. Amém? Talvez você fale: pastor, eu pequei tanto, eu errei tanto. Faça um concerto, já viu o concerto? Você vai cear celebrando o perdão, amém? Entenda que a ceia é um momento de festa, que você celebra o perdão quando você volta para Ele. Então você vai sair do teu lugar, enquanto o Ministério do Louvor estiver louvando, você vai pegar o item, mas você não vai abrir. Você vai segurar ele fechadinho. Vou dar ordem para você que tiver que abrir. Amém? Então todos que forem cear, vem aqui à frente. Os demais podem ficar aí quietinho no banco, orando e adorando o Senhor. Pode sair do seu lugar e participar da mesa.